Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos para a nossa aula 9, que é revisão para a prova, que será amanhã. Desde já desejo uma boa sorte. Vocês que estudaram, contribuíram para esse processo de aprendizagem. Amanhã, fiquem tranquilos para realizar a prova. Irei fazer a revisão, mas antes iremos fazer o exercício. Realizar o exercício de respiração, ok? Iremos fazer por 5 vezes. Respira. Prenda a respiração. Solta. Pela segunda vez, respira. Prenda a respiração. Solta. Pela terceira vez, respira. Prenda a respiração. Solta. Novamente, pela quarta vez, respira. Prenda a respiração. Solta. Pela quinta e última vez, respira. Prenda a respiração. Solta. Essa dica que irei dar agora na revisão para a prova, irei dar diversas dicas, ok? Mas, em primeiro lugar, que vocês, antes de realizarem a prova, façam esse exercício de respiração. Se desconectem um pouco das redes sociais. Por quê? Muitas vezes o aluno, ele até sabe, estudou. Porém, se a concentração dele estiver na prova, por mais que tenha 2 horas de prova, é um tempo máximo para vocês conseguirem, vocês que estudaram, participaram dos seminários, fizeram pesquisa, então vocês irão conseguir responder até num tempo ágil. Porém, se você estiver na prova e tiver uma mensagem no WhatsApp, nas redes sociais, a sua concentração, ela vai estar dividida. Então, o seu foco não vai estar exatamente ali concentrado. Um conselho, se vocês puderem estar num ambiente sozinho, para se concentrar melhor, no quarto de vocês ou em outro local, fechar a porta, se desconectar um pouco, por mais que tenha lá sempre uma mensagem, vários grupos mandando mensagem, aquela colega, o namorado, alguém, não visualiza naquele momento, porque sua mente, ela vai se desconcentrar. A partir do momento que tem uma ligação, ou alguém fala com você, tira o foco. As conexões sinápticas, ela, ao invés de ela estar naquele momento de alerta, ela está o quê? Ela sai daquela concentração que vocês estavam naquela questão, na prova, e vai se concentrar o quê? Naquela mensagem do WhatsApp ou do Facebook. Então, depois, você responde todas as mensagens, ok? Segundo momento, aliás, terceiro momento, já dei 2 dicas. Terceira dica, retire 5 minutos para a mente de vocês. De que forma, professora? Tira 5 minutos sentado, deitado, onde tiver. Fecha o olho, fica com
os olhos fechados e a mente como se você fosse dormir. Fica lá um tempo, até o máximo que você vê que realmente dá, e é por 5 minutos. Pronto, fazendo essas 3 ações, com essas 3 dicas, aí vocês podem pegar o material de vocês, se tiver alguma dúvida, iniciar a prova. Entra na plataforma com todos os passos que vocês já sabem. Inicia a prova, ok? Vamos para a revisão. A revisão eu já irei dar com dicas. Então, o que é que vocês devem, primeiramente, observar? Vocês já fizeram todas as 3 dicas que já foram feitas, fez o exercício de respiração, se desconectou das redes sociais, tirou um momento de concentração, então vocês estão na questão, ok? Lendo a prova, questão número 1. Vamos fazer a simulação, que seria a questão 1. O que vocês devem, a princípio, observar? Primeiramente, ler a questão. Depois, entender o que está pedindo a questão. Em terceiro, ler todas as respostas, ok? Então, vamos iniciar. Marque V para verdadeiro e F para falso. As alternativas com relação à psicopatologia. Essa pergunta está pedindo sobre o quê? Quem é que pode responder? Está pedindo para marcar, vou ler o enunciado novamente. Está pedindo para marcar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, certo. Mas sobre o quê? Com relação a quem? psicopata. Psicopatologia. Isso, muito bem. Então, ele quer que marque verdadeiro, a professora quer que marque verdadeiro ou falso com relação à psicopatologia. Então, vamos ler agora as respostas. A psicopatologia é o estudo sistemático do comportamento da cognição. Não responde agora, certo? Eu vou ler todas para depois dar a dica e vocês responderem. A psicopatologia é o estudo sistemático do comportamento da cognição e das experiências anormais. O estudo dos produtos de uma mente com um transtorno mental. A CID-10 fornece códigos imaginários na vida do ser humano, com visão negativa do sujeito pela incapacidade. A CID fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doença. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental, DSM-5, o transtorno mental é conceituado como uma pessoa que precisa ser isolado da sociedade. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, transtorno mental é conceituado como uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na relação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológico, biológico ou desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Então, eu já li as questões. Eu já vou direto responder? Não, vai novamente para o enunciado. O que que ele quer? Marcar verdadeiro ou falso sobre psicopatologia. Então, agora sim. Qual é a dica que a professora vai dar? Existem questões que estão praticamente idênticas ao início, mas no meio da questão tem palavras que não faz parte do que estudamos e são palavras de termos negativos.
Então, qual é a dica que eu dou? As questões erradas estão sempre ou desconectada, que eu vou dar um exemplo que é desconexão, ou, ok? Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje será a nossa aula 9, a revisão para a prova. Desde já agradeço a presença de todos. Desejo uma ótima prova. Vocês que não leram o material, que estão assistindo essa gravação, assistam para responder a prova. Estávamos em outro momento, porém, a internet, ela teve uma interrupção, então estamos novamente, vamos dar continuidade, ok? Estão conseguindo visualizar o material? Os slides, onde paramos? Eu estou. Então, as dicas que eu dei já no início, no momento da outra gravação, que por motivo da internet teve essa interrupção, um motivo técnico, mas já foi sanado, já foi resolvido, então vocês fazem aquelas dicas de respiração que fizemos inicialmente, tirar 5 minutos para a mente de vocês ficarem descansando e relaxando. O terceiro momento, se desligar das redes sociais. Em seguida, quando iniciar a prova, abrir a prova, ler as questões, a pergunta, o enunciado que está pedindo, que já fizemos isso no início. Depois, as questões, ok? Então, vamos dar continuidade. Vocês Professora, estão seu áudio conseguindo está baixo o volume. Não, mal estou escutando. Não estou escutando, aqui está no máximo, mas deixa eu ver aqui. Pode ser seu celular, não? Aqui está Meu no celular máximo. também está no Vocês máximo. ouvir bem? Eu vou sair para entrar de novo, professora, peraí. Ok, aguardo. O material, vocês estão conseguindo visualizar? Está visível? Disponível? Sim. Ok. Agora sim. Ok, então, vamos dar continuidade, já lemos a questão, agora iremos responder. Então, colocar o verdadeiro, não é isso? Vamos para a próxima. A CID-10 fornece códigos imaginários na vida do ser humano com visão negativa do sujeito pela incapacidade. Então, veja, eu dei dica no início, está na outra gravação, então, as questões soltas e questões negativas. Então, o código, o CID-10, que é uma lista de códigos, elas são questões imaginárias? Vocês acreditam que sim ou que não? Falso. Muito bem, é falso. Outra palavra negativa que tem aqui, visão negativa, pela incapacidade. Então, por mais que esteja falando sobre patologia, mas veja que é uma frase solta. Então, dicas, sempre que tiver palavras negativas, ou palavras soltas, ou palavras que vocês não estudaram, e a frase estiver totalmente desconecta, sem sentido, a resposta é sempre falsa, ok? Então, aqui é falso. Próxima. A CID-10 fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos ou doenças?
Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque como é uma ciência, é um código, não pode ser nada negativo, como também não pode ser nada do imaginário. É aquela questão que eu falei para vocês, ela vai estar perfeita, ela vai estar de acordo com o material que foi passado para vocês. Então, a questão é verdadeira. Próxima resposta. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental, DSM-5, transtorno mental é conceituado como uma pessoa que precisa ser isolado da sociedade? Falso. Totalmente falso. Falso. Muito bem. Por que totalmente falso? Porque em nenhum momento, nem o CID-10, nem o DSM-5, diz que o sujeito ele precisa estar isolado da sociedade. Pelo contrário, quem tem transtorno mental, ele não fica mais isolado como antes. Lembra lá do início que a gente viu em reforma psiquiátrica? Então, esse sujeito, ele saiu do lugar de isolamento para a sociedade, o convívio da sociedade e dos familiares. Então, ele não pode estar isolado da sociedade, por isso que é falso. Próxima resposta. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental, DSM, transtorno mental é conceituado como uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou comportamento de um indivíduo que reflete regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes, o funcionamento mental. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Então, veja que a questão ela está perfeita, está até uma linguagem científica. Então, professora, como é que eu vou conseguir identificar? A questão verdadeira, seja se for para marcar verdadeiro ou falso, ou marcar somente uma alternativa, a verdadeira ela vai estar completa, ela vai estar perfeita e com uma linguagem realmente científica do jeito que é e o que está no material. As falsas vai estar sempre desconectada, palavras negativas, e como também palavras que não é do cotidiano, que não foi estudado. Que tipo? Nós estamos estudando sobre saúde mental, mente. E se tiver um enunciado com transtorno do aparelho digestivo, não estudamos nada sobre o aparelho digestivo. Não foi disciplina sobre nutrição. Então, veja que uma palavrinha só, ela modifica totalmente a questão. Mas quando tiver questão assim, eu dou a dica para vocês, ok? Vamos para a próxima. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, pergunta? Sobre o CAPES. Eu vou deixar que cada um agora responda essa questão, certo? Primeiramente, a dica que a gente deu no início. Primeiramente, vai ler o enunciado da questão que está pedindo, depois ler todas as respostas. Por quê? Para não se confundir. Responda de acordo com os tipos diferentes de CAPES e suas demandas. Então, tem vários tipos de CAPES e suas demandas. Vocês irão completar nesse espaço quem é o CAPES 1, o 2, o 3, o AD e o CAPES-I. Primeiro, especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Funciona com equipe mínima de 13 profissionais. Quem é que pode dizer qual é o CAPES? Quem é que pode responder? CAPES é AD? AD? Isso, CAPES. AD. AD. Quem respondeu diferente?
Alguém colocou alguma resposta diferente? Todos concordam? Sim. Ok. Próximo. Serviço especializado no atendimento a crianças e adolescentes com transtorno mental. Sua equipe mínima é de 11 profissionais. Quem é que pode responder? Qual é o CAPES? E Muito bem. Quem respondeu a primeira? Lúcia. Lúcia. CAPES e próximo. Serviço de maior porte para municípios com mais de 200 mil habitantes, diferentemente dos principais. Esse funciona 24 horas. CAPS 3. CAPES 3. Muito bem. Depois eu vou dar a dica, certo? Como é que vocês identificam com palavras-chave? Primeiro vamos responder. Muito bem. Quem respondeu agora? Quem foi que respondeu CAPES 3? Eu, Yara. Yara, muito bem, parabéns. Próximo, serviço de médio porte, atende a municípios com mais de 50 mil habitantes. Sua equipe é de 12 profissionais. Qual CAPES? Josiara. CAPES 2. Isso mesmo. Parabéns. Próximo. De menor porte, atende a população entre 20 mil e 50 mil habitantes e conta com uma equipe de no mínimo 9 profissionais. CAPES 1. CAPES 1. Agora vamos para as dicas. Respondemos todas. Palavras-chave do CAPES AD. Qual é a palavra-chave? Ele atende quem é usuários de álcool e outras drogas. Então, palavras-chave do AD é álcool e outras drogas. Do CAPES I, ele é bem fácil, porque é criança. Qual é a palavra-chave? Criança. CAPES 3, qual é a palavra-chave? 24 horas, porque é o único que atende a demanda de 24 horas e ainda atende semanalmente. É o 3. CAPES 2, qual é a palavra-chave? Médio porte. Médio, palavra-chave do 2. E CAPES 1, menor porte. Palavra-chave, menor. Ok? Até aqui tudo tranquilo? Próxima, sobre ansiedade. Lembra que primeiro tem que ler o enunciado e depois todas as respostas? Por quê, professora? Se eu ler somente o enunciado da questão, eu já sei da resposta, então eu vou direto para a resposta. Não façam isso. Por quê? Pode acontecer de você não estar com sua mente totalmente com foco. Então, se você for diretamente responder sem ler todas, como as questões estão parecidas, o enunciado inicial ou no final, essa aqui está o enunciado idêntico
igual no início. Então, vocês podem errar a questão, mesmo que você estudou, sabia das respostas, mas se você vai diretamente somente na resposta, é sobre ansiedade. Então, já sei qual é. Não, é importante que leiam todos, ok? Então, vamos ler o enunciado. Sobre ansiedade, marca a alternativa em que consta a afirmação correta. Então, ele está pedindo que a afirmação correta de quem? De ansiedade. Então, veja, a primeira coisa está idêntica. O início, a ansiedade se caracteriza como um transtorno mental do... 2. A ansiedade se caracteriza como um transtorno mental. 3. A ansiedade se caracteriza como um transtorno mental. Então, veja, se você não lê a questão até o final e todas, pode errar a questão simplesmente pelo fato da leitura. Então, vamos ler a questão 1. A gente já leu o enunciado, agora vamos para as respostas. Primeiro, a ansiedade se caracteriza como um transtorno mental do aparelho digestivo. Olha aqui a palavra que eu falei para vocês, a palavra errada. Errada no que sentido? Não estudamos sobre aparelho digestivo. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que uma palavra só, aparelho digestivo central na vida do ser humano, que apresenta característica do intestino delgado. Aí foi que misturou tudo. Então, se o aluno ele estudou, ele vai identificar de imediato que não estudamos sobre aparelho digestivo, nada a ver sobre o intestino delgado, porque não falamos sobre o intestino delgado, e principalmente característica do intestino. Então, imagine como está tudo misturado. Então, essa afirmativa aqui, ela está errada. Mas ele está pedindo quem é correta. Então, essa aqui não marca. Próxima. A ansiedade se caracteriza como um transtorno mental no tórax, na vida das pessoas que estão sempre com problemas. Vamos ler outra questão. A ansiedade se caracteriza como um transtorno mental quando se apresenta com algumas características específicas, caracteriza várias doenças que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Voltando para a segunda resposta. A ansiedade se caracteriza como um transtorno mental no tórax. Estudamos sobre o tórax? Não, não estudamos. Estudamos o que? Saúde mental, mente. Na vida das pessoas que estão sempre com problemas, então veja que é outra frase que está totalmente desconectada. E principalmente uma palavrinha aí que não está coerente com o que estudamos, que é o tórax. Então, vocês já conseguem identificar que essa questão e também está errada. Vamos para a questão correta. Veja que ela é a mais completa, e principalmente na linguagem científica. A ansiedade se caracteriza como um transtorno mental quando se apresenta com algumas características específicas, caracteriza várias doenças que causa... Lembra que a ansiedade, a gente falou nas aulas, nervosismo, medo, apreensão, preocupação, que desencadeia. Então, veja que no final, ela te dá praticamente a resposta. Por quê, professora? Porque são palavras-chave, já dá aqui automaticamente. Medo, apreensão, preocupação, nervosismo. Então, a questão correta é a... 3, muito bem. Quem respondeu o que seria 3? Raquel. Raquel, parabéns, Raquel. Próxima questão sobre depressão. A depressão é uma doença. Lembra que primeiro o enunciado, depois resposta. Já vou dar uma dica antes de ler o enunciado. Mesmo que a questão
o enunciado, a pergunta, ela seja enorme, gigantesca, mas veja que a resposta, ela está bem simplificada. Então, aqui está a afirmação, o conceito de depressão. Vocês irão responder se é verdadeiro ou falso. Então, vamos primeiramente ler. A depressão é uma doença, há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido, principalmente com relação aos neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, e em menor proporção dopamina, substância que transmite impulso nervoso entre as células. Outros processos que ocorrem dentro das células nervosas também estão envolvidas. Essa afirmação corresponde aí pergunta, verdadeiro ou falso? Então, veja que o enunciado, o próprio enunciado já está dizendo que é uma afirmação. Então, quando diz que é uma afirmação, é algo que está dizendo, já tem aí, basicamente, a resposta. É algo, se eu estou dizendo que é uma afirmação. Então, por que uma afirmação, professora? Porque o enunciado, ela está completo. Percebam que ela está de forma perfeita, de forma científica, de forma com que estudamos. Não tem palavra solta, não tem palavras negativas, não tem palavras que não estudamos. Então, essa informação aqui, que é uma afirmação porque é correta, é o enunciado verdadeiro da depressão. Ela é verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Verdadeira. Muito bem, Raquel. Parabéns. Próxima questão. De acordo com o que é distúrbio. E os distúrbios mais comuns, marque a resposta correta. Lembra que primeiro o enunciado, a questão e a pergunta, depois lê todas as respostas. Distúrbio é uma disfunção do sistema nervoso central no cérebro que causa desequilíbrio patológico, distúrbio afetivo sazonal, dislexia, dislexia visual, dislexia auditiva, distúrbio do sono, insônia, bruxismo, sonambulismo, síndrome das pernas inquietas, SPI. 2. Distúrbio é uma disfunção do sistema nervoso central do aspecto do desenvolvimento, aspecto intelectual, aspecto da vida. Distúrbio é uma disfunção do sistema nervoso central que corresponde ao desenvolvimento corporal da massa encefálica. Então, veja que essa questão, para quem não estudou, ela pode confundir um pouco, mas quem estudou e participou do seminário, assistiu às aulas, ela já vai conseguir identificar. Quem poderia responder essa questão? Depois eu explico. Questão 1. Questão 1. Quem respondeu? Rafaela. Rafaela, parabéns, Rafaela. É isso mesmo, a questão 1. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Por que a questão 1? Lembra o que eu falei? Que a resposta correta, ela vai estar sempre perfeita, de forma científica. Não tem palavras negativas, não tem palavras soltas e não tem palavras do que não estudamos. Agora vamos para as erradas, somente para vocês saberem identificarem. Distúrbio é uma disfunção do sistema nervoso central do aspecto do desenvolvimento. Já tem uma palavra aí meio solta, do desenvolvimento. Aspecto intelectual, aspecto da vida. Nossa, aspecto da vida. Então, veja que aqui tem uma frase totalmente desconectada. Qual o aspecto da vida? Ficou uma palavra sem sentido. E uma palavra que deixa dúvida. Qual o aspecto da vida?
Então, veja que aqui já é diferente. Aqui somente a palavra que vida modificou todo, ficou desconectado. E sem falar aspecto intelectual, aspecto do desenvolvimento. Mas o aluno poderia até achar que seria por causa do desenvolvimento e do intelectual. Mas quando chega aspecto da vida, você já percebe que está totalmente fora. Essa palavra vida desconectou tudo. Resposta 3. Distúrbio ou disfunção do sistema nervoso central, que corresponde ao desenvolvimento corporal da massa encefálica. Como assim, professora? Não entendi. Corporal? Está falando do corpo ou da mente? Massa encefálica que nós temos aqui no cérebro. Então, veja que além da frase estar desconectada, ela está duas palavras aí misturadas. Corporal misturou o corpo com a massa encefálica. Ok? Então, por isso que é falsa. Até aqui tudo ok? Estão compreendendo as dicas das questões? Vocês lendo o enunciado, a pergunta e depois lendo todas as respostas, vocês já vão identificar que tem algo errado. Aí sim, vocês depois, em seguida, podem responder. Próxima questão. É uma doença... Eu vou deixar isso aqui para alguém. Quem é que se disponibiliza para ler a questão? Só que não diz a resposta agora, certo? Somente o enunciado da questão. Já para exercitar. Posso ler, professor? Pode, só se identifica. É Raquel. Ok, pode ser. É uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social. Com o passar do tempo, ela também interfere no comportamento e responsabilidade da pessoa, causando consequências como a perda de memória. Essa afirmação está relacionada a qual alternativa? Leia as alternativas. Lembra que primeiro tem que ler a questão e depois as respostas? Pode ler as alternativas. Letra A. Ao estresse, CID-10G31. A doença de Alzheimer, CID-10G30. Ao suicídio, CID-10G32. Você já quer responder a questão? Pode ser. Pode responder. Eu respondi a letra B, a doença de Alzheimer. Perfeito, isso mesmo, a doença de Alzheimer. Porque o estresse, ele não está relacionado a G31, nenhum da classificação. E o suicídio também não. Então, a correta, realmente, de fato, além de ser Alzheimer, esse enunciado aqui é uma afirmação, que é o conceito de Alzheimer, e outra questão é que o CID da doença de Alzheimer é G30, ok? Então, realmente, de fato, está correta a letra B. Próxima questão. Quem é que pode ler essa questão? Para já exercitar para a prova. Alguém poderia se disponibilizar, fazer a leitura? Se quiser, eu posso ler de novo. Pode ler, Raquel. Diante do transtorno déficit de atenção com hiperatividade, estão corretas as afirmações. 1. É uma doença do sistema nervoso central, envolvendo o aparelho digestivo do sistema nervoso. 2. Aparece na infância como depressiva e esquizofrênica e, na maioria dos casos, acompanha o indivíduo para que ele viva de forma em isolamento constante, sem sair de casa. 3. É uma doença crônica
que inclui dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Começa na infância e pode persistir na vida adulta. 4. É um transtorno neurobiológico caracterizado pela combinação de sintomas de desatenção, hiperatividade, inquietude motora e impulsividade. Ok, você responde já, certo? Tá certo. Vamos para a dica. O enunciado diz aqui que diante do transtorno, é uma afirmação, ele está dizendo que é um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, estão corretas as alternativas. Então, as alternativas é porque ele está dizendo que tem mais de uma. Então, se tem mais de uma, ele já dá aqui que são duas. Então, ele pergunta 1 e 2 ou 3 e 4. Então, vamos saber. Você deseja responder, Raquel, e explicar o porquê? Você já quer fazer essa dinâmica, já fazer esse treinamento? Você responder e as falsas você vai dizer o porquê, identificar. Essa daí pegou eu, porque eu respondi só a 3, passei direto do plural das corretas alternativas, eu respondi só a 3, mas eu acho aqui que é 3 e 4. Eu respondi só a 3 no meu, mas a 4 também. Esqueci Você respondeu a 3, ótimo, mas foi muito bom e gostei da sua sinceridade, você está de parabéns. Por quê? Porque eu coloquei essa questão, lembra que eu estou dando dicas? O que acontece? Muitas vezes o aluno, ele não consegue, às vezes, o dia a dia, ele não teve aquele tempo de ler as questões do jeito que eu estou dando a dica, ler o enunciado, então ele passa despercebido, disperso, aqui que está no sentido de duas. E ele ainda dá aqui a alternativa. Então, o que acontece? O aluno, ele só responde uma. Aí ele até sabia da questão, mas ele respondeu uma, então ele tira o quê? Meio ponto. Se valer, vamos dizer, a questão vale 1 ponto, ele só conseguiu responder uma. Dependendo da flexibilidade do professor, ele pode até considerar em 0, então, mas vejam a importância de vocês lerem o enunciado e as respostas, porque vocês sabem. Eu acredito que Raquel, ela sabe, tanto que ela já respondeu de imediato. Só que, devido à pressa do dia a dia, enfim, trabalho, muita coisa, não consegui identificar que tinha 2 alternativas. Eu respondi às 9h30 da noite. Foi quando eu tive tempo. Mas não se preocupem que na prova eu não coloquei alternativa assim, porque eu já imaginei que poderia confundir um pouco, certo? Então, como eu não tinha dado dicas, eu estou dando agora, eu resolvi colocar somente da forma mais simples. Mas exatamente essa mesmo. Você deseja explicar o porquê que elas duas estão as erradas. Vamos primeiro para as alternativas erradas para a gente saber identificar. Você deseja explicar o porquê que está errada? Pode ser. Pode explicar. Porque é aqui a palavra-chave, como a senhora sempre fala, é aparelho digestivo. Não tem nada a ver com aparelho digestivo, né? Deixa eu ver aqui qual foi a outra. E o isolamento constante sem sair de casa. Exatamente, a palavra-chave que ela falou. Não estudamos sobre o aparelho digestivo. Nada a ver com o aparelho digestivo, só se fosse aula de nutrição, mas foi saúde mental, mente. E qual foi a outra palavra-chave que você deu? Isolamento constante sem sair de casa. Isolamento constante sem sair de casa. Então, se a gente estudou sobre saúde mental lá no início, que o sujeito ele vive em isolamento e existe lei que rege, ele foi desinstitucionalizado, retirado daquela zona de isolamento para conviver com seus familiares e na sociedade. Então, como é que a resposta seria ele ficar em isolamento? Se a saúde mental e a reforma psiquiátrica foi exatamente para diminuir os leitos, e esse sujeito que tem transtorno, ele não viver mais em isolamento e conviver na sociedade e com seus familiares. Então, veja que
se o aluno ele não lê e não estudar, ele perde a questão. Por quê? Não falamos sobre o aparelho digestivo. E o isolamento, ele não pode ficar em isolamento constante, principalmente sem sair de casa. Ok? Então, parabéns, Raquel. É isso mesmo. Mas não se preocupe que não coloquei questões assim de duas alternativas. Trouxe somente para dar dica para vocês conhecerem, ok? Questão 19. Quem é que pode ler e responder? Léo, embora que eu vou ajudar você. Eu vou ficar dormindo. Se acorda, pelo amor de Deus. Pode responder. Pronto, questão 19. São transtorno mental. Não, o que são transtorno mental? Era para ser o que são transtornos mentais, né? São alterações do funcionamento da mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social, pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos outros. Sim. Gostei da sua percepção e colocação sobre essas questões descritivas que eu coloquei, de responder. Eu coloquei pegadinhas para a gente começar a trabalhar. Lembra que é revisão e também dicas para vocês. Então, parabéns. A minha internet está muito correndo. Entendo. Eu tô caindo. Não, tudo bem. Então, realmente, por que foi que algumas questões em enunciado eu coloquei faltando algo para testar o conhecimento de vocês quanto à percepção? Lembra que desde a primeira aula eu já fui dando dicas sobre palavras-chave, sobre vocês observarem a percepção de vocês, e sempre a questão da empatia e principalmente o observar. Então, por isso que realmente o que são transtorno. Então, ela percebeu que essa questão tem algo que está incompleto, que está faltando. Então, exatamente isso que eu gostaria que vocês, quando terminassem essa disciplina de enfermagem e saúde mental, vocês pudessem compreender. Como não temos a prática com pacientes, eu coloco através de questões para vocês identificarem, perceberem. Então, vamos imaginar uma simulação que aqui seria um paciente. A questão 19 seria um paciente que está no leito 19, certo? Vamos fazer uma simulação agora. E ele tem uma patologia. Só que dentro dessa patologia, está faltando algo, tem algo que não está completo. E realmente, parabéns, Raquel, você conseguiu identificar que o enunciado poderia melhorar. Então, é como se o paciente, ele está com uma patologia, não se sabe exatamente qual a patologia, mas você identificou que algo não está exatamente normal. Então, parabéns. Questão 20, quem pode ler a questão 20? Tá, e cadê a questão 20? No meu não aparece. Exatamente, Yara e Maria Silva. Desde lá do início no grupo, foi Raquel. Foi Raquel que identificou? Foi. Parabéns. No dia que foi colocado no grupo, Raquel identificou que realmente estava faltando algo. Foi uma estratégia que eu fiz para saber quem ia realmente, de fato, conseguir identificar e informar. Ou se iria passar despercebido, iria simplesmente, nossa professora pulou uma questão, melhor ainda. É melhor porque eu não respondo, é uma a menos.
como se a professora não tivesse percebido. Entende? Então, isso foi testando o quê? Além dos conhecimentos de vocês, a senso-percepção. Por quê? Vocês que estão nessa área de enfermagem, vocês irão precisar muito da percepção. Não a percepção, perceber a sua opinião. Eu acho, eu penso, o eu, não. Mas a senso-percepção, a percepção do perceber, enquanto profissional, a situação daquele paciente. Vou dar um exemplo. O paciente, vamos dar um exemplo que aqui é um paciente que está no leito 20. Essas interrogações aqui é a situação que está acontecendo com ele. A queixa inicial, ele está internado, mas não sabe exatamente a patologia, o que está acontecendo. Só que o paciente chamado questão, que está no leito 20, ele precisa de um atendimento e um acompanhamento. A profissional, vou fazer uma simulação, a profissional por nome de Judite, ela está com vários pacientes para atender e ela não conseguiu identificar, porque não está lá exatamente descrito no leito o nome. Então, ela olhou e viu que tem uma pessoa no leito, mas também ela não deu a mínima. Esse paciente, o soro, já não estava mais, já tinha secado. A medicação dele já tinha passado do horário. Ele estava, em momento, sentindo dor. Então, veja, pelo fato de não estar lá o nome dele completo seria o enunciado da questão. Então, a gente está fazendo simulação através da questão 20, ok? Então, pelo fato de não estar totalmente as informações no leito, ou não estar totalmente, não passaram para a profissional Judite, simplesmente Judite não fez pouco caso, não teve empatia, não procurou saber o porquê que a questão 20 não estava completa, o porquê que não tinha medicamento, o porquê que não foram fazer a troca da medicação, do soro. Então, vocês precisam disso, desse senso de percepção, do perceber, do agir, do ter atitude, ok? Então, realmente foi uma pegadinha para testar o conhecimento de vocês, a atitude, e essa foi uma simulação. Realmente, a questão 20, ela não existe, somente são 24 questões. Era somente para saber se vocês iriam identificar, iriam informar para a professora. Eu aqui com vocês estou como posição de professora, mas se fosse a superior de vocês, a coordenadora, então vocês iriam ver está lá, viu o erro, viu que o paciente chamado questão, que está no leito 20, não tem nada descrito, não foi passado para você, você percebeu isso, percebeu o erro, e você simplesmente silenciou. Então, a coordenadora, ela talvez até ela saiba que aquilo estava acontecendo e você não teve a atitude, não teve a percepção de identificar e comunicar, ao menos perguntar. Supervisora, ou o nome da pessoa, vamos dar uma simulação de uma supervisora, Célia. Célia, no leito 20, tem um paciente, só que o nome dele não está constando, não me passaram nada, só tem o primeiro nome dele, o nome chamado questão, mas eu não consegui identificar. Você está sabendo de alguma coisa? Então, veja que você falou para a sua superior, para a coordenadora, para o supervisor, seja quem estiver no setor, até mesmo o médico, e você não fez de forma errada, você perguntou. Então, foi exatamente para testar esse conhecimento aqui de vocês, ok? Questão 21, parabéns, Raquel, e quem identificou estão de parabéns. Questão 21, quem pode ler?
Relate sobre suicídio. Suicídio é o ato de causar a própria morte de forma intencional. O suicídio pode ser causado por vários fatores, incluindo eles um grau de sofrimento, sendo ele verdadeiro ou proveniente de algum transtorno, como em casos de psicose. Muito bem, você já deu a resposta, correto, Yara? Foi Yara que Sim. respondeu. Ok, muito bem. Então, vocês irão relatar sobre suicídio. Alguma dúvida sobre a questão 21? Alguém respondeu diferente? Eu respondi tudo o que tinha lá. Yara resumiu, eu fui com tudo. Ok, mas também é válido, muito bem. Alguém mais colocou alguma resposta diferente? Na prova são questões somente objetivas, ok? Questão de marcar. Não tem, assim, subjetiva de responder. Aqui é somente para nossa revisão e para testar o conhecimento de vocês, ok? Questão 22. Quem pode ler e responder? Foi questão ontem do seminário. Teve um grupo, acredito que foi o último, foi. Então, ela ficou com esse tema. Eu lembro bem que ela citou. Foi a auxiliadora que ficou. Muito bem, tem uma memória muito boa. Você pode ler a questão e responder, Raquel? Posso. Eu coloquei quem faz parte da equipe multiprofissional de saúde. Eu coloquei médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nutricionista, cirurgião dentista. Lá não tinha, mas eu faço parte, então eu me coloquei a dentista também, né? Porque Sim. se é multi, é todos. São Isso. todos, desde o médico ao ASG, não é? Técnicos Sim. e auxiliares em saúde bucal, psicólogos, assistente social, professores de educação física, fisioterapeuta, musicoterapeuta e funcionários, dependendo do local, né? Esse musicoterapeuta. Isso, perfeito. Duas observações importantes que você colocou. O musicoterapeuta vai depender do local e o odonto, o dentista. Por quê? Porque como falando da saúde mental, então nem todas as unidades têm, mas realmente você frisou muito bem e realmente, de fato, nas unidades tem sim essa equipe multi, porém, não foi colocado por quê? Para não confundir vocês, porque em transtorno mental existe alguns lugares que não tem. Existe CAPES que não tem. Então, para não dizer assim, olha, a professora falou, mas eu fui na prática, realmente, estagiei no CAPES e não tinha nada. Então, por isso que não foi colocado, porque como é saúde mental, tem algumas unidades que realmente, de fato, não tem. Mas quando trata da UBS, da unidade da família, então, até o NASF também tinha um tempo, mas em algumas regiões já não está fazendo mais parte do NASF. Em alguns municípios ainda existe a equipe do NASF, outras não. Como está mais atual, então eu coloquei, mas gostei da sua colocação, está de parabéns. E a equipe multi realmente faz parte, tanto o dentista quanto o auxiliar, que é muito importante. Eu coloquei o dentista porque aqui, assim, ele não se refere à equipe multiprofissional, tipo, no setor, não fala o setor em saúde mental, né? Fala de saúde. Então, eu acho que, assim, mesmo que naquele setor não tenha, mas que esses outros dirigem os pacientes para a gente, porque a gente recebe, entendeu? Muitos desses pacientes com problemas mentais, deficiência, a gente recebe muito. A gente faz o que dá para fazer. Quando a gente não consegue condicionar o paciente, aí é que a gente encaminha para um setor mais especializado. Sim, é verdade. Muito bem, gostei da sua colocação. Realmente, de fato, nas UBS, nas unidades,
Então, tem realmente, de fato, que faz parte da equipe multi, como também não foi colocado os oficineiros, pessoas que trabalham com oficinas, porque também foi pensado de acordo com a saúde mental. Mas bem colocado, porque realmente nas UBS tem um atendimento clínico, né, como você conhece, onde você trabalha, e realmente tem pessoas ali que chegam na porta de entrada, então ali é o primeiro momento, faz a consulta, a análise, a investigação, a queixa inicial, então, realmente, de fato, há uma probabilidade dele ter transtorno mental ou não. Ok? Mas gostei de você ter se posicionado informado. Então, não foi colocado somente por isso, porque se tratava de saúde mental. Mas Como esse se fosse hospital. oficineiro que a senhora falou, esse musicoterapeuta, eu tirei da apostila. Eu só acrescentei o cirurgião dentista e auxiliar, mas esse musicoterapeuta tinha lá. Sim, o musicoterapeuta tinha realmente E por que foi que não coloquei oficineiro? Porque existem pessoas e depende da unidade e do município, que não contratam oficineiro. Vou dar um exemplo. Se fosse um CRAS, uma atividade em CRAS, que ele fizesse acompanhamento, quem tem transtorno mental, tem equipe de oficinas, oficineiro. Já tratando de saúde mental no CAPES, é uma pessoa, esse exemplo que você deu. Então, além das rodas de conversa, tem um mediador, que o enfermeiro pode ser um dos mediadores da roda de conversa. Tem também outros tipos de atividade, que trabalha com ele, com música, com dança. Então, para não colocar tudo e a depender da unidade, quando vocês estiverem na prática no CAPES, vocês irão compreender melhor. Aí, às vezes, vem a questão, nossa, mas eu pensei que na unidade do CAPES 2 vai acontecer de estar tudo lá bonitinho, mas às vezes acontece da unidade, do município, não compor toda aquela equipe, ok? Mas realmente, de fato, você está de parabéns. Com relação à saúde, faz parte sim, a equipe multi. Próxima questão. Quem pode ler e responder? Questão 23. Alguém pode se disponibilizar? Você deseja ler, Raquel? E responder? Eu coloquei aqui transtornos, relato 3 tipos de transtornos alimentares. Anorexia nervosa, eu coloquei o que era. A pessoa come pouco, tem um baixo peso corporal, mas se acha acima do peso normal desejado. Bulimia nervosa, a pessoa come muito, em seguida tenta se livrar da comida. Transtorno da compulsão alimentar, caracterizado por uma grande quantidade de alimento, acompanhado da perda de controle sobre o que comer. Entendeu? Sim, a questão 24, né? Isso é isso mesmo. Eu fui na 24, deixa eu ir na 23. Peraí, mulher. Peraí, 23. Oxe. É ansiedade. Descreva os principais transtornos mentais, não é assim? Isso. Pronto. Transtornos mentais, deixa eu ver. Transtornos de ansiedade generalizada. TAG. Transtornos de humor e perturbação do humor. Transtornos depressivos ou distúrbio depressivo maior, DDM. Transtorno ansioso. Transtorno afetivo bipolar. Transtorno fóbico ansioso, transtorno alimentar,
transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade com instabilidade ou borderline, sei lá esse nome aí, e transtorno de pânico. Eu confundi, fiquei coisa noia aqui olhando para esse nome. Mas é isso mesmo. Parabéns, perfeito. Então, você já deu também a resposta da questão 24, que é relate 3 transtorno alimentar. Nesse enunciado aqui, vocês percebem que está faltando algo? Nessa pergunta? Sim. Seria o quê, Luciana? Eu pensei que ela teria que estar no plural. No plural, muito bem. Parabéns, porque está pedindo 3, não é só 1. Não se refere aqui somente a transtorno. Não é que estamos falando aqui em aula de língua portuguesa, porém, às vezes o enunciado, ele muda totalmente o sentido da questão. Então, são 3. Aí, o que o aluno poderia identificar. Como é transtorno, ele não lê aqui que está pedindo 3, aí ele coloca somente 1. Somente um tipo de transtorno. Diga um tipo aí, bulimia. Somente 1. Anorexia. Pronto, então o aluno que não percebeu que está no plural, ele iria somente colocar assim. Ele não percebeu que está pedindo 3, os 3 tipos de transtornos. Então, está dizendo que são mais de 1. Aí o aluno perde a pontuação máxima, é despontuado somente por esse motivo. Ele até sabia, mas ele não leu o enunciado totalmente. Leu rápido ou não percebeu. Então, você está de parabéns. Muito obrigada. Então, o objetivo é esse, vocês concluírem a disciplina e também identificarem senso-percepção. Quem é que pode ler a questão 25? O que é e como agem os medicamentos psiquiátricos, psicofármacos ou psicotrópicos? Pode ler a resposta? Pode. São grupos de substâncias químicas que trabalham no sistema nervoso central, agem nos processos mentais do sistema nervoso central, alteram a percepção, emoções e comportamentos dos pacientes. Aí já está dizendo o que são um grupo de substâncias químicas, como agem trabalhando no sistema nervoso central, e alteram a percepção, emoção e comportamento dos pacientes. Muito bem, perfeito. Você informou, respondeu a questão e ainda, além de ter respondido, você ainda questionou e explicou, explanou a resposta. Parabéns, Raquel. Tem mais uma pergunta. Não tem pergunta, mas na questão 17. Eu não coloquei aqui. Mas tem algo que eu coloquei lá. Quem é que poderia identificar o que foi que... algo lá na questão, no enunciado? Eu acho que eu vi isso. Acho que foi que fala sobre demência, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Mas eu vi isso, eu disse, tá, isso aqui tá esquisito. Eu também achei essa questão. Isso aí, eu disse, tá Confira se esquisito. foi na 17 mesmo. Deixa eu ver. Questão diante do transtorno déficit de atenção, diante do transtorno déficit de atenção com hiperatividade, demência não. Estão corretas as alternativas. Nessa não.
Foi uma que acho que foi uma que eu vi que eu disse, não, tem um negócio errado aqui, tá faltando alguma coisa aqui. Não Tem lembro uma, qual. Eu estava até procurando aqui, mas tem a palavra questão duas vezes. deixa eu ver. Não, mas não foi isso que eu vi, não. Foi Mas é uma na questão. 17? Era numa questão, acho que era que falava sobre, não sei, sobre demência, alguma coisa, um desses transtornos aí. Eu vi alguma coisa que eu disse até que ia perguntar à senhora hoje, mas eu também não lembro, porque eu não notei qual era. Eu vou ver aqui. Na questão 17, está o enunciado questão duas vezes? Tá. Pronto, então eu coloquei para saber se vocês iriam identificar também por quê. Vamos dar o exemplo. Deixa eu só pegar aqui a questão para a gente. Aquela é a questão 12. Simular. Uma 12, eu vou olhar aqui. Como não temos paciente, aqui eu já fiz até não temos paciente para fazer na prática, então eu estou trazendo através de questões. Porque já revisa, vocês conseguem identificar a sensibilização e também aprender na simulação se fosse um paciente. Então, vamos dar um exemplo aqui na questão 17. Está repetido a palavra questão duas vezes. Por que coloquei? Vamos fazer uma simulação, que aqui é um paciente chamado questão, ele está no leito 17. O nome dele foi repetido duas vezes. Alguém está com o microfone, deixa eu só... Maria Silva, quer fazer alguma pergunta? Não, professora, foi sem querer. Ok. Então, vamos simular aqui se fosse um paciente. O nome desse paciente é questão. Ele está no leito 17. Veja que alguém, não sabemos quem, repetiu o nome do paciente, ao invés de colocar nome e sobrenome, ou colocar somente o nome, colocou na medicação o nome dele duas vezes. Ou preparou a medicação, será o momento da medicação, administrar a medicação, será agora às 21 horas, e foi colocado medicação para o paciente questão duas vezes. Então, passou pela primeira profissional, ela não identificou o cansaço, ela já vem de vários trabalhos, passou o dia trabalhando, deu plantão à noite, então a mente dela está muito cansada, então ela não percebeu. Vamos imaginar que nessa equipe são 4 profissionais. Nenhuma das 4, devido ao cansaço, ou não teve a percepção de identificação, fez a medicação duas vezes para o mesmo paciente. Chegou o momento da administração, chegou no leito 17, então está lá, para o mesmo paciente, as duas medicações. Então, veja a complicação. Se essa profissional realmente ela não percebe que a mesma medicação está descrita duas vezes, pode causar o quê? Uma situação e complicação na vida desse paciente, não é verdade? Porque imagine um paciente tomar uma dosagem duas vezes. Então, ela não leu, vamos dar um exemplo de Judite. Judite não percebeu, Benedita também não percebeu, Célia não percebeu, e Joana também não percebeu. Então, chegou o momento, chegou no leito 17, então imaginou que seria, vamos dar o nome de uma simulação de duas medicações. Quem poderia citar dois tipos de medicação, um tipo de medicação, somente um?
Eu tenho uma amiga do curso do resgate que ela foi para o hospital, aí tinha duas com o mesmo nome, ela e a outra. A enfermeira veio, uma com diazepam e a outra com dipirona. Ela era para tomar dipirona, a enfermeira aplicou o diazepam nela e a dipirona na outra, que era para ter aplicado a diazepam. Depois que ela tomou, que ficou grogue, ficou sem entender que dipirona era aquela, foi que ela perguntou o sobrenome dela e viu que ela tinha dado na pessoa errada. Exatamente. Perfeito a sua fala. Você até já deu o exemplo que eu iria dar. Então, se fosse esses dois medicações que você falou, o paciente iria, o correto seria diazepam. Só que colocou diazepam 2 vezes. Ela não percebeu, achou que seria um diazepam e um dipirona. Não leu, não percebeu, então imagine, uma dosagem dupla nesse paciente. Ou, se for uma pessoa que não pode fazer uso da dipirona, que é alérgico, e foi colocado lá o nome errado, então se esse paciente ele faz o uso dessa medicação do dipirona, ele é alérgico. Então, veja o quanto é importante vocês, como profissionais da área da saúde, na área de enfermagem, ter a percepção. Então, por isso que eu coloquei essa questão com essas pegadinhas, porque como não estamos na prática com pacientes, para vocês identificarem. Então, aqui, o nome seria seria o paciente no leito 17. Outra situação que aconteceu, realmente foi um fato verídico, no nome do leito, que era para estar o nome do paciente, não sei por qual motivo, a enfermeira colocou um apelido, colocou o nome João do Pé do Feijão. Então, quando eu cheguei no leito desse paciente, eu sempre observando, então, deu a percepção, olhei, nossa, João do Pé de Feijão. Aí o paciente até disse, o que foi? Eu disse nada, peguei o papel, procurei o setor responsável, perguntei, qual o nome do paciente que está no leito X? Aí a pessoa, por quê? O que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? O que foi? O que foi? Cada um que perguntasse, foi alguma coisa? Eu peguei o papel e disse, o nome desse paciente é João do Pé de Feijão, cadê o prontuário dele, a ficha, a patologia? Ai, deixa eu ver, ai, desculpa. Ai, eu acho que foi a menina, porque ela estava muito cansada. Desculpa, deixa eu ver. Então, o que foi que eu conversei com a equipe? Que observasse. Isso não poderia acontecer. O paciente, ele já vinha de um histórico oncológico, estava ali sentindo dor, passando sofrimentos psíquicos, preocupado se iria viver ou morrer. Então, ele se depara com aquela situação de um apelido, João do Pé de Feijão. Então, não sei por qual motivo aconteceu. E eu falei para aquela equipe, para que vocês não permitam que isso aconteça. Eu entendo que estão cansadas, é muita coisa. É porque essa pessoa estava com sono, deu vários plantões. Compreendo, mas não dá o direito de colocar um apelido ou mesmo por erro lá, porque essa pessoa tem nome. Então, se a família quisesse até mesmo questionar e colocar por danos morais, iria dar uma situação bem constrangedora para esses profissionais. Então, veja, todos estavam com nome, e essa pessoa estava com o apelido João do Pé de Feijão. A família até brincou, eu conversei com a família, a família até disse, não, mas feijão não, se fosse mamão, ele gosta muito de mamão, mas o nome dele não é João. Então, poderia ser até, aí disse o nome dele, do mamão. Aí eu conversei, então, veja que o importante é que vocês, além de ter empatia, mas tem também a percepção. Eu compreendo que o cansaço é muita coisa, mas não dá o direito
de fazer um procedimento errado, colocar o nome de um paciente errado, colocar uma medicação errada. Então, por isso, realmente, eu coloquei essas pegadinhas nas questões, para vocês já treinarem que tem que ter o senso, percepção. Tem que ter essa percepção. Tem que ter a percepção da análise. Nossa, tem algo que não está correto. Então, veja essa situação que foi verídica em um hospital, colocar, ao invés de colocar o nome do paciente, colocar um apelido. Mas foi resolvido ali, ok? Vamos para a próxima questão. Sim, ele já foi respondido. A questão 25 está de parabéns. Uma Mas coisa que eu ia falar, professora. Uma está coisa que eu ia. falando? Iara. Que também é de extrema importância a atenção nos nomes das medicações, porque há profissionais de saúde que acham que conhecem pelo frasco. Porque também uma situação verídica que aconteceu com uma amiga minha foi que a mãe dela precisava tomar um soro contra mal e acabou tomando com adrenalina. Então, imagine, Yara, que situação, contra mal. Então, se ela precisava contra mal, a probabilidade para aliviar alguma dor de alguma patologia. Então, veja, quando chega tanto a tramal, que é uma medicação que em alguns hospitais é o que tem no limite, ou até mesmo outro tipo. Então, veja que já seria um estágio que essa paciente estava, uma probabilidade sentindo dores, e não dores fracas, e sim num estágio já bem elevado. Então, veja aqui, olha a situação, ao invés de tomar medicação para aliviar a dor, foi uma medicação que foi o quê? Adrenalina, então teve aí, então veja. Eu não sei o resultado dessa situação, mas eu acredito que foi bem complicado para essa paciente. Sim, e ainda mais por ser uma pessoa idosa. Exatamente, principalmente por ser uma pessoa idosa. Então, que era para aliviar, diminuir, para ficar estável, foi uma medicação para quê? Então, realmente, que vocês continuem com essa percepção, com esse estímulo de estudo, vocês estão de parabéns. Amanhã, a prova, ela está de uma forma bem objetiva, para vocês que estudaram, que sabem as dicas. Ela será uma prova, eu acredito que vocês consigam atingir a nota máxima. Fiquem calmos, tranquilos, e vai dar tudo certo, ok? Alguém tem alguma dúvida, pergunta com relação à prova? Ou com relação ao estudo dirigido? Sobre o vamos memorizar, que é aquelas questões que estão lá nas apostilas. A gente pode mandar amanhã também? Pode. Pode? Vou ver se eu consigo ditar, depois que eu responder a prova, alguma coisa assim. Antes da noite eu consigo entregar. Pode sim. Eu abri uma exceção. Aqueles que não conseguirem, por algum motivo, digitar, eu compreendo, vocês podem mandar através de imagem, ok? Desde que esteja de forma visível para ver se realmente as perguntas e respostas estão corretas. Tá certo. Obrigada. Disponha. Silvana iria perguntar, tem mais alguém? E assim, sim, pode até amanhã entregar, né? Até amanhã, desculpa, falhou, não consegui compreender. Se eu posso entregar, até amanhã que pode entregar. Sim, pode entregar, até amanhã. Certo. Tá, a gente só a internet. Pode sim entregar, ok?
Então, desde já agradeço a todos. Foi uma satisfação lecionar essa disciplina para vocês, enfermagem e saúde mental, trazer esses conhecimentos, o desempenho de vocês, o quanto vocês se esforçaram, estudaram, pesquisaram, e que vocês possam continuar, não somente nessa disciplina, outras disciplinas virão. Quando terminar, o coordenador do curso, o Romulo, irá informar para vocês qual será a próxima disciplina, então que vocês possam continuar com esse mesmo desejo, essa mesma vontade, porque o momento é esse, é o momento de formação de vocês. Quando vocês estiverem lá no mercado de trabalho, não terá mais tempo para vocês ter tanta dedicação ao estudo, porque a prática, Raquel, que conhece bem, e outras demais, é uma correria. Então, realmente, de fato, às vezes você tem que fazer tudo ali, dependendo da demanda, é uma demanda gigantesca, que às vezes você, até mesmo no seu momento para tirar horário de almoço, horário de descanso, você não consegue. Então, o momento é esse de vocês, de estudarem, estudem. Futuramente, eu acredito que muitas de vocês vão estar já prestando concurso. Olha, professora, eu passei no concurso em tal região, estou trabalhando. Então, isso é muito gratificante. E foi um prazer, uma satisfação conhecer vocês e saber o potencial de cada um de vocês. Que eu já digo que vocês são excelentes profissionais, porque profissionais são aqueles não só que têm um diploma, mas aqueles que vão em busca do conhecimento. Por quê? Tem algo que ninguém pode tirar de vocês. É um mérito de vocês e só de vocês, é o que? O conhecimento. Vocês podem mudar de estado, mudar até mesmo de país, morar nos Estados Unidos, mas é algo que ninguém vai tirar de vocês, é o conhecimento. Ele vai estar sempre presente na mente de vocês. Quando vocês têm um conhecimento, realmente, com experiência, vocês se dedicaram, fizeram a formação de vocês, então, para onde vocês forem atuar, seja em qual for região, estado, país, e qual a área forem atuar, seja em UBS, hospital psiquiátrico, dentre outras unidades, CAPs ou até mesmo outros, vocês irão fazer o diferencial. Por quê? Porque vocês estudaram, vocês fizeram de vocês mesmos uma verdadeira profissional, através dos conhecimentos, porque o importante não só estar com diploma em mãos, mas para chegar até lá, realmente na prática, precisa passar por esses momentos de estágio e formação que vocês estão. Ok? Eu agradeço a todos. Tem alguma dúvida, pergunta? Desejo uma ótima prova a todos, vai dar tudo certo. Ok? Fiquem tranquilos, calmos, leiam, e vocês irão, nossa, realmente, professor, eu gostei, foi muito bom. Observem as pegadinhas, observem se tem questões fora de sentido, fora de contexto e palavras negativas. Lembre-se que a resposta correta vai estar sempre perfeita com a linguagem científica, ok? E as falsas vai estar sempre ou desconectada, palavras negativas ou palavras fora do sentido do que estudamos. Dúvidas, perguntas, esclarecimento? Só agradecer mesmo. Desde já também agradeço a todos e qualquer coisa estou à disposição. Irei continuar com vocês, pois eu faço parte da equipe. Então, além de psicóloga, psicopedagoga, temos muitas coisas para trabalharmos junto, principalmente com relação ao ensino e aprendizagem. Aguardem, que terá surpresas e novidades para vocês, ok? Boa noite. Boa noite. Vocês que não conseguiram entrar na aula, assistam as revisões, as aulas e uma última prova também para vocês amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Miliane. Foi um prazer. Boa noite, igualmente. Estamos aí à disposição, estamos juntos. Vai ter momentos que iremos conversar, ok? Aguardem que terá surpresas e novidades.